O nosso grupo é o óleo e gás. Nós somos o grupo 6. Eu sou a Caroline, e o Érico e o Caio. Então, a gente vai começar falando sobre as etapas do processamento de petróleo. Tem o up, o mid e o downstream. No upstream é a exploração e a produção do petróleo. Nós trouxemos duas empresas brasileiras como exemplo, sendo a Petrobras e a PetroRio. E no mid e o downstream é basicamente o transporte, a estocagem do petróleo e a distribuição e as vendas para o consumidor final. Nós trouxemos a Vibra como exemplo dessas duas etapas, é uma empresa brasileira, e a Shell, que é uma empresa internacional, também responsável por essas duas etapas. Agora, trazendo uma mensuração sobre o quão importante é esse setor para o mundo, trouxemos aqui dois gráficos, um que mostra a matriz energética global e um que mostra a matriz energética exclusivamente no Brasil. E globalmente podemos ver que o setor ocupa mais de 50% da matriz energética de todo o mundo, o que mostra o quão importante esse setor é para o mundo no geral. E podemos ver que no Brasil ele ocupa um pouco menos de 50%, mas ainda assim é uma parte muito relevante e importante para o país e não pode ser descartado. Falando então sobre a produção nacional de extração de petróleo, o Brasil ano após ano vem crescendo sua extração. Em 2022 foi atingida a marca de 1,1 bilhões de barris extraídos. Os principais players do mercado são a Petrobras com 73% do share, em seguida com a Shell com 12% do mercado. Além disso, o Brasil representa 3% de toda a extração de barris anuais. Trazendo agora uma visão geral sobre o mercado atualmente, o mercado de óleo e gás ele tem ligação direta com o desenvolvimento de países. Trouxemos aqui dois gráficos, um que mostra os países que mais consomem petróleo no ano e um que mostra os PIBs de 2021 ambos. E podemos ver a relação, comparando eles, de que os países que possuem mais dinheiro, são mais desenvolvidos, possuem mais PIB, são aqueles que mais consomem petróleo. E isso mostra que o petróleo está diretamente ligado ao desenvolvimento dos países, e isso também é um fator que vai fazer com que o setor tenha um crescimento para os próximos anos. Então, falando sobre a distribuição nacional dos derivados, em 2021 foi vendido um total de 130 milhões de litros, sendo aproximadamente 50% dela representada pelo diesel, principalmente por o Brasil ser um país muito rodoviário. No Brasil, existem três players principais no mercado, sendo a Ipiranga, a Vibra atuando pela BR Distribuidora e a Raízen atuando pela Shell. Também, o mercado de combustível está altamente relacionado com o PIB interno. Então, desde 2016, representado pelo gráfico da direita, podemos ver a forte correlação entre o PIB e a variação desse mercado de combustíveis. Agora falando um pouco sobre a volatilidade do preço do petróleo com relação ao dólar e as crises mundiais. Então, começando com o petróleo em relação ao dólar, tem a ver com a lei da oferta e da procura. Então, basicamente, quando o dólar se enfraquece e agora as moedas dos outros países conseguem comprar mais barris de petróleo, quanto mais pessoas querem comprar, o preço aumenta. Então, a gente tem um exemplo aqui de 2011 até 2014, só que é um exemplo inverso. O dólar está aumentando e para o consumo se manter constante, o preço do barril diminui. Mas isso não é a única coisa que influencia no preço do barril. Também tem as crises mundiais, a gente trouxe o exemplo de duas, como o choque do petróleo e a pandemia do Covid. O choque do petróleo foi basicamente quando houve uma alta produção de petróleo por conta dos Estados Unidos, do Iraque, até mesmo do Brasil. Então, foi muita gente produzindo e uma queda na bolsa da China, que era uma grande consumidora de petróleo. Então, isso assustou um pouco o mercado e fez com que o preço do barril diminuísse bastante. Outro exemplo é a pandemia do Covid-19, então que as pessoas basicamente não saíam de casa e não gastavam gasolina, por exemplo, então o consumo diminuiu e com isso o preço do barril também diminuiu. E a gente também trouxe o market cap de duas empresas que têm total relação com o dólar, a Petrobras por conta da exportação de parte de sua produção e a Shell por ser uma empresa internacional, então seus custos são em dólares. E a gente trouxe o quanto elas são avaliadas em bilhões de dólares, a Shell sendo quase o triplo da Petrobras por conta de ser uma empresa internacional, o lucro líquido de ambas e o EBITDA de cada uma. O EBITDA é um indicador de como essas empresas se comportam no mercado. Agora falando sobre o mercado internacional, ano após ano as negociações internacionais vêm crescendo constantemente. Desde 2016, a balança comercial começou a se tornar positiva. Em 2022 atingiu a marca de 17,2 bilhões de dólares. Falando sobre os produtos, a exportação está amplamente relacionada com o petróleo bruto excedente, com um total de 500 milhões de barris exportados em 2022. Além disso, a importação do setor está relacionada com os derivados do petróleo, sendo importado um total de 250 milhões de barris, principalmente pelo óleo diesel, visto que o Brasil não tem capacidade interna para atender a demanda necessária. As negociações totais fazem um total de 61% ser de exportações e 39% de importações, tendo um total negociado de 1 bilhão de barris anuais. Falando agora sobre o futuro do setor, o setor buscará um crescimento na demanda nos próximos anos. Isso acontecerá, pois, como já foi dito anteriormente, ele ainda está muito ligado ao desenvolvimento dos países. Mas essa demanda será estabilizada a partir de quando, por conta do desenvolvimento tecnológico, novas matrizes energéticas que são mais limpas e eficientes forem criadas. E com isso, essas novas matrizes, como pode ver o gráfico à direita, serão a nova fonte de desenvolvimento dos países e, por isso, o setor de óleo e gás terá uma tendência a se estabilizar.